Fala galera, aqui é o pastor Tardelli, da Congregação Cristo Redentor de Copacabana, e é um prazer fazer parte do projeto EducaGelb. A nossa aula de hoje é sobre serviço cristão, e é um assunto que me interessa muito, sempre fez parte do meu ministério, como pastor da Igreja Luterana, tenho muito interesse, acho muito importante e quero saudar esse tema fazendo parte do programa. O serviço cristão certamente é algo muito importante hoje em dia para as congregações, para as juventudes e para nós como cristãos luteranos. E quando a gente pensa em serviço cristão, uma ideia que me vem à mente, assim, para começar, é a ideia do paradoxo. É uma tensão essa questão do serviço cristão. Em primeiro lugar, é uma tensão na sociedade. Como assim uma tensão na sociedade? Porque se por um lado a sociedade valoriza o serviço, por outro ela desvaloriza o serviço. A gente, por exemplo, lembra de livros como O Monge e o Executivo, onde se fala de liderança, onde se fala bem da importância de ser um servo, de servir, de agir como um servo. Mas ao mesmo tempo que a sociedade enaltece o serviço como um princípio de liderança, ao mesmo tempo essa sociedade joga contra e promove uma cultura não de serviço, mas de ser servido, uma cultura de consumo, né? Então, se por um lado o mundo descobre o valor do serviço, por outro lado, valores antagônicos como competição, como individualismo, como egocentrismo, como aparência, joga contra. Paradoxo na sociedade. Também é um paradoxo dentro da gente, dentro de cada um de nós. Porque se por um lado nós fomos criados por Deus para servir, por outro lado caímos em pecado e desde a queda hoje estamos, digamos assim, caídos para ser servidos, caídos para mandar. Então dentro da gente também há essa tensão, há essa batalha entre servir ou não servir. Se por um lado a gente foi criado para servir, por outro é algo que não nos agrada por causa do pecado que mora dentro da gente. Caídos que querem ser servidos, que faz parte da nossa natureza, nós nos colocamos sempre em primeiro lugar. Mas criados por Deus para servir, colocamos outras pessoas em primeiro lugar. E essa tensão é sempre parte da nossa vida. Eu primeiro ou o outro primeiro? É uma tensão que nós vivemos, é uma tensão que nós temos que experimentar. Bom, mas por mais que esse assunto de servir é paradoxal, é uma tensão, para nós cristãos ele não é opcional. Por mais sem noção que pareça aos olhos do mundo você ser um servo, agir como um servo, não é opcional para a gente, como cristão. Jesus deixou isso muito claro. O paradigma que é para um cristão ser um servo nesse mundo. E Jesus deixa isso muito claro no texto de João 13, por exemplo. O famoso texto do lava-pés, que foi um momento muito especial de Jesus com seus discípulos. Vale a pena dar uma olhada nesse texto. Jesus estava se despedindo dos discípulos, se preparando para ir à cruz. Os discípulos já tinham aprendido muito sobre o reino de Deus, sobre as características de um discípulo de Jesus, mas parece que alguma coisa ainda não encaixava. A gente vê no contexto daquela situação do lava-pés, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, que eles ainda estavam discutindo, que ainda estavam brigando para saber quem seria o maior, quem seria o mais importante. Os discípulos brigando para saber quem vai mandar mais. E no meio dessa conversa, Jesus então intervém com um gesto um tanto radical, se agacha diante deles e com uma toalha lava os pés dos discípulos. Foi um gesto paradigmático. Jesus estava declarando mais uma vez de que a natureza da sua missão era servir. Ele tinha vindo para servir e dessa forma ele deixava os seus discípulos também
com essa mesma missão de servir. O lava-pés em si até era um costume, mas o que foi tão revolucionário, tão radical, foi que foi feito por Jesus, pelo rabi, pelo mestre, e não por um escravo. Uma grande lição que Jesus deixou para a gente. Vocês sabem do que eu sou capaz de fazer, vocês já conheceram o meu poder. É importante que vocês também conheçam a natureza da nossa missão. A nossa mensagem, a nossa missão, eu vim para servir. Jesus assumiu a postura de servo, dizendo, a grande questão não é quão importante nós somos, quão grande nós queremos ser, mas em quão pequeno, quão servo nós estamos dispostos a nos tornar. No reino de Deus, Jesus estava ensinando, a gente sobe descendo, a gente cresce diminuindo. Esse é o DNA do cristão, a característica de vocês, segundo Jesus, lavadores de pés, vocês serão os servidores do mundo. Jesus deixou a gente no mundo como seus representantes, pessoas que andam por aí, digamos, com toalhas nas mãos, revolucionando não por meio de armas, não à força, mas com amor, com a toalha, com a disposição, com a vontade, com a atitude de servos neste mundo. Também é importante a gente falar um pouquinho sobre, digamos, as características do serviço cristão. A teologia do serviço cristão, poderíamos dizer. Isso a gente descobre, em toda a Bíblia você vai ver alguns versículos que vão falar sobre isso. A Bíblia inteira fala dessa atitude de servir, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, do primeiro livro da Bíblia até o último. Mas eu destaco, por exemplo, 1 Coríntios 12, né? Também a primeira carta de Pedro, no seu capítulo 4, como dois capítulos importantes, onde a gente pode encontrar bons subsídios para entender um pouquinho mais dos princípios do serviço cristão. Quais seriam eles? Alguns, talvez os mais importantes. Primeiro deles, que o serviço cristão é sempre uma expressão de resposta à graça de Deus. É sempre uma manifestação de gratidão por aquilo que Deus nos fez. É como se Deus dissesse para a gente, eu amo vocês, eu salvo vocês, eu perdoo vocês, vocês são muito importantes para mim, independente de qualquer coisa. Mas coloco vocês no mundo com a missão de espalhar esse meu amor, espalhar essa minha graça para outras pessoas. E nós, de posse desse amor de Cristo, que é incondicional por nós nos colocamos no mundo com essa vontade, com essa motivação da graça de Deus de servir as outras pessoas. Não é um fardo para nós, não é uma obrigação para nós. É um privilégio, é uma oportunidade de agradecer a Deus e de servi-lo. Uma outra característica seria a característica de que todo cristão é um servo. Isso fica claro na Bíblia. Não é determinado cristão, determinada pessoa, não é só o pastor, não são só os mais velhos ou os mais jovens. Todos somos servos no mundo de acordo com a palavra de Deus. Uma outra característica, o servo é um mordomo de Deus. Ele está administrando recursos, dons, tempo que Deus nos dá. Deus é dono de tudo que nós temos, de tudo que nós desfrutamos na vida. Quando nós servimos as outras pessoas, nós estamos, na verdade, administrando aquilo que Deus nos deu de antemão. Uma outra característica, há várias formas de servir. O serviço cristão, ele é plural, ele é múltiplo. Nós encontramos isso novamente em 1 Coríntios 12, 1 Pedro 4, de que são várias as possibilidades, cada um com o seu dom, com a sua disponibilidade de tempo, com as suas experiências pessoais, com as suas paixões, pode colocar isso à disposição, ninguém precisa imitar ninguém. No serviço cristão, ninguém precisa agir como um robô, fazendo o que o outro faz. Cada um pode servir sua maneira, com seus dons, nas suas vocações. E por último, ainda como característica do serviço cristão, o fato de que não há uma hierarquia entre eles, não há um serviço maior que o outro.
Isso particularmente é algo bastante luterano, é uma ênfase de Lutero, de que qualquer cristão, nas suas vocações, quando está servindo ao próximo, suas atividades, as suas tarefas, as suas ações são igualmente importantes. Nenhum tipo de serviço, nenhum tipo de obra é mais importante que a outra. Não precisaríamos estar obcecados em fazer aquilo que outro está fazendo porque aparece mais. Não se trata disso. A gente pode fazer aquilo que Deus colocou na nossa frente naquele momento, que é importante para o reino de Deus. Termino deixando 3 ideias assim bem simples e bem práticas que podem ser aplicadas assim individualmente, mas também como grupos, né, coletivamente, que seriam 3 verbos que eu coloco para vocês. O primeiro deles, o verbo abençoar, né? Encontrar formas de abençoar as pessoas no dia a dia. Isso pode também ter uma série de possibilidades. A outra ideia, a ideia de comer. Acho que hoje em dia é super importante a gente utilizar esse momento da refeição, do almoço, da comida, do lanche, aproveitar esses momentos também para servir o próximo. Isso certamente faz a diferença na vida das pessoas. E um outro verbo que eu acho importante hoje a gente conjugar e aplicar é o verbo escutar. Talvez num mundo que todos querem falar, querem se manifestar, querem ter a sua voz ouvida, que importante seria os cristãos estarem agindo hoje no mundo como bons ouvidos, como pessoas que se aproximam das pessoas com interesse genuíno, com disponibilidade de escutá-las nas suas dores, nos seus problemas, permiti-las que elas possam desabafar. 3 formas muito simples de a gente diariamente, individualmente ou mesmo coletivamente, estar servindo no mundo, abençoando, comendo e ouvindo. E 2 recursos finais que eu sugiro a vocês seriam, em primeiro lugar, o livro do nosso vice-presidente de Ação Social, que trabalha isso na nossa IELB, que é o livro Igreja em Movimento, do pastor Ayrton Schroeder, que trata com ideias muito práticas sobre a ação social, sobre o serviço cristão no mundo. Eu também chamo a atenção que esse livro traz um bom embasamento bíblico e luterano para fundamentar essa nossa iniciativa de servir. E eu coloco também para vocês como um bom exemplo, como uma dica para vocês, o projeto da GELB, Superação, que se dispõe a auxiliar uniões juvenis, igrejas luteranas, que querem dar um primeiro passo, que querem se engajar mais no serviço social. Certamente você, onde você está, o seu grupo de juventude, a sua igreja, não importa o tamanho, não importa os recursos que tem, o espaço que tem, certamente ela pode estar servindo a Deus, tem recursos. A GELB, com esse projeto de superação, quer ajudar a descobrir esses recursos e dar os primeiros passos. E fica então essas 2 dicas do livro Igreja em Movimento, do pastor Ayrton Schroeder, para a leitura e talvez um contato com a GELB para conhecer o projeto Superação. Seria isso. Desejo a vocês que continuem conversando sobre esse assunto, que continuem trabalhando isso com o pastor de vocês, com a igreja de vocês. Deus abençoe. Um abraço.